Relações familiares no Espiritismo. As relações familiares dos povos primitivos começavam com ampla liberalidade nas fases infantis. O instinto de imitação das crianças respondia pelo aprendizado espontâneo do comportamento dos A criança era encarada como um estrangeiro amigo e tratada com respeito e observação. Só na puberdade iria integrar-se no sistema tribal e começar a enfronhar-se dos ritos e tradições tribais. Daí por diante, sua liberdade estava condicionada pela cultura da nação, por suas tradições, sua moral e suas crenças. As pesquisas antropológicas revelaram assim que os filhos não eram considerados como produzidos pelos pais e herdeiros consanguíneos naturais da raça. Mas como criaturas adventícias ou familiares que nela se encarnavam, portanto pré-existentes ao nascimento. Essa intuição da pré-existência do ser e da reencarnação era inata e generalizada nos povos primitivos. Com algumas variantes em sua manifestação nos diferentes povos. Isso comprova a afirmação de Kardec de que as marcas do Espiritismo são encontradas em todas as fases da evolução humana. As manifestações do espírito do morto, as práticas mágicas e as evocações completam esse quadro. A prática da Couvade, que consiste na dieta do pai e não da mãe após o parto, revela a origem natural da autoridade do pai na estrutura da família. Mostra que a supremacia do pai não provém apenas de sua maior potencialidade física, mas também e principalmente do fato de ser ele o fecundador e, portanto, o Criador. A mãe não precisa de dieta, não fecunda, é fecundada. Sua relação com o filho é a de serva. Incumbida de recebê-lo à porta da vida, criá-lo, zelar por ele. De maneira que o mito da terra-mãe sob o poder fecundante do Sol Pai completa nela a sua função protetora. É desse mito remoto que, nascido do chão, da carne e do sangue, no relacionamento inconsciente da natureza com o homem, que vem a estrutura dinâmica da família, ao mesmo tempo coercitiva e protetora.
As leis da tribo ou da horda se centralizam nela e se ajustam como a casca ao tronco da árvore. Mais tarde, essa imagem se define culturalmente na figura da árvore genealógica. Das percepções instintivas dos primatas às intuições supersticiosas dos povos selvagens, passamos às elaborações mentais das civilizações agrárias e pastoris. E destas as formulações de normas, leis e códigos das civilizações teocráticas. Na Idade Média, as linhagens de tipo davídico formam os conjuntos de famílias rigidamente estruturadas que no Renascimento e no mundo moderno se prolongam e se dispersam em ramificações sofisticadas. O padrão familiar se consolida, mas a evolução cultural e o desenvolvimento industrial, juntamente com o aumento populacional, ameaçam esse mosaico de leis divinas e humanas que não pode resistir às violentas modificações das estruturas sociais. A integridade da família se afrouxa, a sua rigidez de princípios amolece ante as novas exigências do mundo novo. Preconceitos milenares são esfarelados e teorias revolucionárias provocam terremotos demolidores. Na era tecnológica em que nos encontramos, a subversão das estruturas antigas chega ao extremo. Profetas alucinados pregam a destruição pura e simples da família e a volta do homem a uma liberdade primitiva que nunca existiu. Os freios de aço da moral burguesa não podem mais conter o ímpeto da carne. Essa frágil carne humana mais forte que a pedra e o aço. Rompem-se os tabus sexuais e a liberdade, essa deusa de barrete frígio dos ideólogos franceses, reverte-se em libertinagem. Não há mais freios, nem divinos nem humanos, que possam conter a fúria dos impulsos desencadeados. É nesse momento que o conceito espírita de família se impõe como única solução para os problemas atuais. Há na família, como homem, uma finalidade superior a atingir. O elemento que determina a organização familiar não é o simples interesse material.
A linhagem não é determinada pela tradição ou pelos títulos nobiliárquicos, mas pelo desenvolvimento moral e espiritual das linhas sucessórias. O sangue, por si só, não cria distinções na espécie humana. O único valor verdadeiro do homem, e por isso imperecível, pertence à sua natureza intrínseca, à sua subjetividade existencial. A força aglutinadora que mantém a estabilidade da família e a projeta no futuro é a afetividade, o que vale dizer o amor. A tônica emocional e magnética que atrai a família, criaturas desviadas ou afastadas, é a afinidade de grau evolutivo. De posição conceptual, de aprimoramento ético e estético, nada disso é objetivo ou material. A família se apresenta, portanto, na concepção espírita, como um centro dinâmico de forças espirituais. Produzido pela evolução terrena e destinado a formar, nas conjugações familiares, a nova humanidade terrena. O problema das relações familiares na concepção espírita escapa ao rígido esquema autoritário elaborado nas civilizações agrárias e pastoris, com base nos mitos telúricos. Essa rigidez foi quebrada no mundo moderno, mas ainda subsiste em vastas camadas e em populações inteiras. A diferença injusta e criminosa dos direitos entre homem e mulher que levou Jesus a livrar a mulher adúltera da lapidação brutal em praça pública, responde por esses costumes bárbaros através dos milênios. No Espiritismo, a atitude de Jesus é referendada pelo princípio que estabelece a igualdade de direitos entre o homem e a mulher, com diversificação de funções. Porque a diversificação corresponde às exigências de complementação recíproca das atividades masculinas e femininas na família e na sociedade. Não há razão para que a mulher sofra perda de direitos humanos na posição de companheira do homem, da qual é mãe, esposa e filha. Em face desse princípio, a liberdade humana é a mesma para o homem e a mulher no processo existencial. No qual existem como metades biológicas necessárias e reciprocamente complementares, tanto no plano vital e psíquico, quanto em todas as atividades.
Reconhecida a igualdade de direitos, não apenas no plano legal, mas principalmente no plano conceptual, a sanção da consciência afasta da família o autoritarismo gerador de conflito. E estabelece o clima de respeito e amor, que gera o entendimento. Para Jesus, os direitos não eram uma questão de poder, mas de No caso familiar, cada membro tem o seu direito e este deve ser reconhecido pelos demais. Por isso, aprovou o divórcio de Moisés, nos casos de traições conjugais. Mas advertiu que isso acontecia pela dureza dos corações. E lembrou que no princípio não era assim, porque então prevalecia o amor. A família não se constitui ao acaso. Toda reunião de criaturas numa instituição social decorre de compromissos de reajuste e reequilíbrio de situações anteriores. Na proporção em que o homem toma consciência desse aspecto do problema, as dificuldades familiares se tornam mais suportáveis. No seu crisol, as almas se depuram e se preparam para reencontros mais felizes no futuro. Mas erram os que pretendem manter a força da unidade familiar sob a pressão de ameaças divinas ou leis humanas iníquas. Os reajustes só se efetivam em condições propícias e por livre decisão dos implicados. Sem o respeito pela liberdade de opção, os sacrifícios forçados geram novos desequilíbrios. O segredo do êxito no desenvolvimento familiar depende da capacidade de amar e compreender dos seus membros. Cada membro da família tem de compreender as condições temperamentais dos outros e sentir que pode amá-los apesar de seus erros e imperfeições. Nesse caso, a família perdura e atinge os seus objetivos. Os problemas sexuais geram situações aparentemente insolúveis no quadro familiar. Mas se colocarmos o amor ao próximo acima das condenações impiedosas,
compreendendo que cada qual sente as exigências do sexo de acordo com a sua condição própria, passando pelas provas de que necessita. Poderemos transformar situações desastrosas em oportunidades de orientação. O Espiritismo nos oferece um conceito do bem e do mal que, apesar de muito simples e claro, ainda não foi bem compreendido até agora pela maioria dos espíritas. Deus é o bem e está presente em tudo. O mal é tudo o que se opõe a Deus. Dessa maneira, a dialética do bem e do mal se define como evolução. Toda a realidade que conhecemos e podemos conhecer nos revela a incessante passagem das coisas e dos seres. De uma condição caótica, imprecisa, confusa, estática, morta, para condições de ordem, organização, definição, dinamismo e vida. A morte e a destruição, como a dor, o desespero, a loucura, nada mais são do que fases de transição de um estágio para outro. São os túneis da evolução. A morte enquanto morte é mal, mas quando se reacende em vida na ressurreição, é bem, e sempre um bem maior do que o anterior. Nada morre, nada se destrói, tudo evolui. Sem o erro, não há acerto. Sem a derrota não há vitória, que nos devolve alegremente a rota. Progredimos no mal em direção ao bem. Erros, quedas, crimes, sofrimentos são passos no caminho do bem que nos levam a Deus. Nada e ninguém pode permanecer no mal, porque os males do mal impulsionam tudo e todos na direção do bem. O não ser é o projeto do ser, como a flor é o projeto do fruto. Se compreendermos bem esse princípio, avançaremos mais depressa, estimulados pela fé em Deus. Que é a certeza do bem que nos espera, que é a herança de todos, na qual
todos se encontrarão. Essa não é uma visão mística ou otimista de uma realidade trágica. Mas a visão realista do real que todos podem comprovar na simples observação de si mesmos e do mundo exterior. As ciências, na sua objetividade neutra, comprovam cada vez mais essa realidade. O teólogo Kierkegaard chegou à conclusão de que o pecado é caminho da redenção, fundando sem querer a filosofia existencial. No mesmo tempo em que Kardec fundava sem desejar a ciência do espírito. A compreensão profunda desse problema nos leva a amar com mais razão os familiares transviados. Procurando auxiliá-los na dura caminhada dos seus males, ao invés de condená-los e expulsá-los como perdidos. Mas nem por isso devemos aprovar o mal caindo no extremo contrário dos que o condenaram com violência. E aterrorizaram as almas frágeis com ameaças desesperantes. O realismo espírita exige dos adeptos a vigilância crítica que Jesus recomendou aos discípulos. Quando os enviou aos lobos, e a oração que nos reguardaria das ciladas dos sofistas. Jesus rompeu a tradição profética de Israel, delirante e apocalíptica, instalando em seu lugar a didática racional e realista que Kardec desenvolveria de maneira intensiva no século XIX. O Espiritismo é realista, apoia-se no real comprovado por experiências científicas. Jesus e Kardec provaram o que ensinaram. O Novo Testamento contém a orientação moral e espiritual que os espíritas devem seguir. As relações familiares no Espiritismo só podem seguir a orientação evangélica. Pois só ela atende às exigências racionais do presente e do futuro da humanidade atual, na preparação dos novos tempos. As famílias espíritas, assim estruturadas, não se abalam com as mudanças naturalmente ocorridas em nossa civilização nesta fase de transição. Curso Dinâmico de Espiritismo, Herculano Pires.